Senhor, queremos te agradecer, Pai, pela leitura que fizemos agora do livro de Atos, um livro tão singular, Pai, que mostra ali a ação do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo sobre a Igreja de Cristo, Senhor Deus, e o seu desenvolvimento, Pai. Te pedimos que o Senhor esteja, Senhor, agora nesse momento, falando também, através da Tua Palavra, Senhor Deus, que vamos expor, ó Pai. Que ela nos traga, Senhor, entendimento, que ela nos traga, Senhor Deus, o devido consolo, Senhor, a devida instrução e sabedoria, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 6, continuando aí a exposição, né? Provérbios, capítulo 6, versos de 1 a 5. Versos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler até o verso 19, porque esse é um poema só, dividido em 3 estrofes. Tá? Então eu vou ler até o verso 19, que essa é toda uma parte, né? Como alguns dizem, uma perícope, eu não gosto de usar essa expressão, mas é toda uma parte, poderíamos dizer que é um único poema dividido em 3 estrofes. Diz assim: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não deis sono aos seus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, o estio prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade, todo o tempo maquina o mal e anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia a contenda entre irmãos. Bom, queridos, nós aqui nesse poema, né, nós temos 3 estrofes que são um apêndice da 8ª palestra do Pai. Lembra que eu falei logo no início do livro de Provérbios, que às vezes é difícil nós fazermos uma leitura simples, a ligação entre uma coisa e outra, né? Às vezes ele começa falando sobre um assunto, aí, não nesses primeiros capítulos, mas nós vemos muito isso recorrente a partir de agora. Aí daqui a pouco parece que ele está falando sobre outra coisa, mas tudo está debaixo de uma mesma linha temática. E é o caso aqui. Por quê? Porque esse capítulo 6, aqui do verso 1 ao verso 19, é um apêndice do capítulo 5, que foi exposto até o verso 23, tá? Que seria aí a 8ª palestra. Eu gostaria de dar uma visão geral desse poema. Tá? Por quê? Porque esse apêndice ele se apresenta em 4 estrofes. A primeira estrofe vai do verso 1 ao verso 5, a segunda vai do 6 ao 11, né, que vai falar sobre o preguiçoso, a terceira vai do 12 ao 15, e a última estrofe vai do 16 ao 19. Nesse apêndice, nós apresenta-se aí 3 lições que dizem respeito a diferentes tipos de pessoas de caráter inferior. Tá? Poderíamos dizer de um caráter fraco, medíocre. Tá? A primeira, como nós vimos, é o fiador. Nós vamos entender o que o texto está nos dizendo. A segunda seria o preguiçoso,
E a terceira seria o homem de Belial, ou seja, aquele homem que cria confusão, o encrenqueiro. Tá? A última parte ela é constituída de 2 estrofes. Parece, assim, elas são estrofes independentes, tá? Mas que estão ligadas ao todo. Tá? Apesar das 3, da primeira das 3 ser endereçada ao filho, nenhuma delas vai apresentar aqueles típicos imperativos introdutórios do pai, como nós vimos anteriormente, para escutar a instrução associada a um vocabulário sapiencial, que nós já conhecemos, né? Aquele vocabulário de ouvir, de dar a entender a instrução, de uso de algumas palavras como perverso, palavras caminhos, veredas. Essas são algumas palavras que têm esse caráter aí, né, desse vocabulário sapiencial. O que nós precisamos inicialmente ver aqui é que o endereçamento para o filho, no verso 1 e 3, da primeira, vamos dizer assim, onde ele fala sobre o fiador, diz assim, filho meu. É claro que ele está se dirigindo aí ao filho, né? Salomão está se dirigindo aí ao seu filho. No verso 3, agora, pois, faz isto, filho meu. Há um contraste entre esses vocativos, essas chamadas ao filho, com o endereçamento para o preguiçoso. São essas ligações que fazem nós chegarmos à conclusão que isso é um poema só. Quando ele diz assim no verso 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E no verso 9, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Essas 2 primeiras lições, elas estão ligadas pela forma como elas são construídas. Por exemplo, os vocativos que nós acabamos de citar, algumas palavras-chave, por exemplo, no verso 3, vai, prostra-te, importuna. Lá no verso 6, ele repete, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A ideia de dormir, descansar, no verso 4, né? Não deis sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Aí você vê lá no verso 10, um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços. O uso de animais, né? Você vê aqui a gazela e a ave, a ligação direta entre a primeira e a segunda, vamos dizer assim, segunda estrofe, né? E no caso do preguiçoso, a formiga. E as 2 primeiras estrofes, elas se ocupam com a proteção do bem-estar futuro do indivíduo. Tá? Primeiramente, ao colocá-lo em perigo, no caso aqui, no caso do fiador, e a seguir, ao se preparar para esse perigo, no caso ali da cega, né, da formiga, de se preparar para o momento, um momento de dificuldade. As 2 últimas estrofes, elas dizem respeito ao encrenqueiro, ao homem de Belial, que ele é descrito por 6 e depois por 7 características mais, né? 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª o Senhor abomina, e aí ele dá uma descrição. Tá? E é interessante porque ele vai apontar o uso indevido de 5 partes do corpo, né? Como você pode observar aqui, ó, no verso 12, boca, no verso 13, olhos, pés e dedos, no verso 14, coração. E aí eu lembro de Romanos capítulo 6, verso 12, que fala assim, não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos seus membros o seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Você vê aqui, na realidade, o contrário, né? As partes do corpo sendo utilizadas, tá? Para obedecer às suas próprias paixões. Tá? Aqui na questão do homem encrenqueiro, do homem de Belial, né? Na descrição do uso do corpo para o pecado, nós vemos que o coração dele é perverso e é descrito basicamente maquinando o mal. Verso 14, todo tempo maquina o mal. Verso 18, coração que trama projetos iníquos. Em ambas as estrofes nós vamos perceber que ele é acusado de malignidade. Verso 12,
O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, e o verso 18, coração que toma projetos iníquos, e também de incitar conflito entre outras pessoas. 14b, anda semeando contendas. 19, o que semeia contendas entre irmãos. O autor sagrado, ele se dirige ao fiador como filho, mas ele não faz isso quando ele cita o preguiçoso e o encrenqueiro. E provavelmente há uma singularidade nisso. Nós vamos até tentar entender o que isso quer dizer. Por quê? Porque o fiador e o preguiçoso, eles prejudicam a si mesmo. Mas o encrenqueiro vai prejudicar, o homem de Belial vai prejudicar ao próximo. A lição para o preguiçoso como para o encrenqueiro estarão ligadas pelas advertências. Percebam que a primeira estrofe está ligada à segunda, a segunda está ligada à terceira estrofe e assim sucessivamente. Pelas advertências dos versos 11, assim sobreverá a sua pobreza como ladrão e a sua necessidade como homem armado. E também no verso 15, pelo que a sua destruição virá repentinamente, e subitamente será quebrantado, sem que haja cura. A questão do julgamento que vem de forma repentina para aqueles que agem dessa forma. Nós podemos observar aqui que o fiador e o preguiçoso, eu acho que essa é a diferença dele não citar o seu filho. Ele indica o filho como fiador, e aí nós vamos caracterizar esse fiador como uma pessoa ingênua, mas não indica o filho nem como preguiçoso, nem como filho de Belial. Por quê? Porque nesses casos, o fiador e o preguiçoso, eles não são perversos necessariamente, mas a ingenuidade do primeiro, que nós vamos perceber que a característica marcante aqui, quando ele vai falar sobre o fiador, é a questão da ingenuidade, e a preguiça do último constituem o início de algo ou de alguma coisa que pode facilmente levar ao mesmo mal que o perverso. Há uma ligação aqui entre essas palestras, entre a palestra 8 e o seu apêndice. A palestra sobre a mulher estranha, e esses tipos inferiores de homens. O que nós vamos perceber aí é que de ligação com relação ao fiador e ao preguiçoso, eles vão dar continuidade ao tema do empobrecimento econômico causado pelo próprio indivíduo, que nós vemos lá na questão daquele homem que se deixa levar, o ingênuo, que se deixa levar pela mulher adulta. Aqui há a mesma coisa, tanto no verso, na primeira como na segunda estrofe, na referência ao fiador como ao preguiçoso. Eles podem empobrecer por causa da sua atitude semelhante ao homem que adultera com uma mulher. Lá no verso 15, o dito final contra o encrenqueiro, nós vemos uma ligação aí das consequências fatais da perversidade ao Senhor como agente final, do Senhor agente final do julgamento. Da mesma forma como na oitava palestra, porque os caminhos do Senhor estão perante os olhos do Senhor, do homem estão perante os olhos do Senhor, ele considera, ele pesa, julga todas as suas veredas. Nós vemos aqui, a mesma coisa, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Implicitamente aí nós temos o julgamento de Deus. E ao colocarmos em paralelo com a advertência da mulher estranha, nós pressupomos que essas advertências acerca dos ingênuos, no caso fiador, dos preguiçosos, são tão importantes quanto as da mulher adulta. No verso 16 nós vamos perceber que
que o Senhor é mencionado ali como o Senhor que vai, como aquele que vai trazer juízo implicitamente. Eu gostaria de agora a gente nos fixar na estrutura, de uma maneira geral, somente do texto que nós vamos dar continuidade. Tipo, seria o verso 6 de 1 a 5. Gostaria de dar uma ideia geral, como nós fizemos aqui nesse poema como um todo. Tá? A gente vai perceber que a lição desses versos consiste de uma introdução: filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se empenhaste ao teu próximo. O verso 2 está enredado com o que diz os seus lábios. Tá? Chamando a atenção do filho para a situação insensata, tá? E se tornar fiador. Aí nós temos o corpo principal, que é o verso 3 e 4, admoestando a uma solução sábia e rápida de escapar dessa situação o mais rápido possível. E o final, no verso 5, uma admoestação sumariante para se livrar da armadilha sem demora. O corpo principal desse poema, ele é constituído de algumas admoestações urgentes e curtas. Livra-te, prostra-te, importuna, dando a ideia de algo que é uma emergência, algo que deve ser feito o mais rápido possível. E a admoestação central, ali no verso 3 e 5, para se livrar, é qualificada pelas outras que explicam como isso se dá. Ir, engolir o orgulho. Agora, pois, fazes, livra-te, pois caíste na mão do teu companheiro. Prostra-te, seria humilha-te. Importuna, não deis sono aos teus olhos. Percebe aí que essa demonstração central, ela é demonstrada através desses comportamentos, desses imperativos que nós acabamos de apresentar. E isso ele deveria fazer sem demora, negando até mesmo o sono, que seria, nesse caso, inoportuno e descuidado. Verso 4: não deis sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. E tanto a introdução como a conclusão, elas são ligadas pelas palavras enredado, no verso 2, e passarinheiro, no verso 5. É interessante porque essas duas palavras, elas têm o mesmo radical. Elas foram formadas no mesmo radical. Tá? Então você vê aí que essa palestra, a sua estrutura, ela está montada. Matthew Henry, que era um pregador puritano, ao comentar esse texto, ele classifica como advertência contra a fiança precipitada. Quando a gente olha assim, a gente vê, poxa, a Bíblia ela está, assim, a palavra me fugiu, dizendo que nós não podemos ser fiador de forma alguma. Não é isso. E nós vamos ver o que isso significa. Eu já dei uma ideia, Fiança precipitada, Matthew Henry. Fiança precipitada, ingenuidade. Mostra uma falta de preparo para assumir uma situação em que você não pode honrar. Aí parece que você não tem que ser generoso com as pessoas, mas nós vamos perceber que a Bíblia prescreve que aqueles que têm meios a serem generosos com aqueles que são necessitados. E aí nós temos vários textos. Eu gostaria só de apresentar Provérbios capítulo 3, versos 27 e 28, quando ele diz assim: não te furtes a fazer o bem, quem te direito, estando na tua mão poderes fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens então tu darei, se o tens agora. Aí nós temos também Deuteronômio capítulo 15, versos 7 e 8, mas eu não vou ler esse texto. Então a Bíblia, ela fala que nós devemos acudir ao necessitado, ajudar o necessitado. A Bíblia também fala que nessa situação, ou em situações semelhantes, ela condena a cobrança de juros ao pobre. É lógico que
Calvino ele fala sobre isso, eu acho que naquele livro Pensamento Social e Econômico de Calvino. Tá? Ele fala que os bancos devem cobrar juros mais juros justos, né? Porque você está utilizando do dinheiro para ter lucro. Então esse lucro deve ser partilhado com aquele que te empresta. Isso é uma questão lógica aqui. Bom, mas a nossa perspectiva não é falar sobre isso. Então nós vamos perceber que a Escritura vai mostrar que a cobrança de juros ao pobre é condenada, né? E dentro de certos limites, a lei permitia que um credor tomasse algo do devedor como garantia de pagamento. Nós temos Êxodo capítulo 22, verso 25. Tá? Diz assim: se emprestares dinheiro ao meu povo, o pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe a restituirás antes do pôr do sol. Lá em Deuteronômio capítulo 24, 10, 13 e 17, nós temos também essa indicação. Diz assim: se emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Ficarás do lado de fora, e o homem a quem emprestaste, aí te trará o penhor. Porém, se for homem pobre, não usarás de noite o seu penhor. Em se pondo o sol, restituir-lhe-ás sem falta o penhor, para que durma no seu manto e te abençoe. Isso será justiça diante do Senhor teu Deus. Mas a gente vai perceber que o livro de Provérbios, ele adverte repetidamente e incondicionalmente contra o ser fiador ou devedor a favor de um estranho. Provérbios capítulo 6, verso 1. Eu gostaria que os irmãos abrissem esse texto. E diz assim: filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, é o texto, né? Se te empenhaste ao estranho. Quem fica, Provérbios 11, 15. Quem fica por fiador de outrem, sofrerá males, mas o que foge de o ser estar seguro. Outrem aqui também é estranho. Tá? Provérbios 17, 18. O homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador do seu próximo. Essa palavra no original, próximo aqui, no original hebraico, ele tem uma ideia de estranho também, de estrangeiro. Tá? Provérbios 20, 16. Tome-se a roupa aquele que fica por fiador de outrem. Outrem aí no original é estranho, mesmo porque o paralelo do verso vai mostrar isso. E por penhor aquele que se obriga por estrangeiro. Ben Sirac, ele é um sábio. Ele escreveu alguns livros, alguns até consideram alguns apócrifos também, né? Ele atribui muita dignidade a essa prática, tá? Mas ao mesmo tempo ele advertia com relação a certos perigos da fiança. E é isso que nós vamos ver, tá? Aqui. Tá? Eu gostaria até de adiantar que duas coisas aqui, eu vou até repetir isso, tá? Que a Bíblia vai condenar no caso do fiador. Uma pessoa que não tem o suficiente para cumprir, né, como fiador, né, e ela vai condenar você ser fiador de uma pessoa que você não conhece, tá, de uma pessoa próxima a você. Vamos lá para o texto. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem seus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. O vocativo aqui, filho meu, vai despertar o filho para uma nova lição que o pai quer dar. Contra a benevolência sem discernimento e uma benevolência impulsiva. Tá? Ou seja, isso seria comprometer-se como garantia pela dívida de outro, como nós vimos, né? Outro estranho, como nós vimos em Provérbios capítulo 11, 15, 17 e 18, né? Por quê? Porque o fiador é aquele que garante o pagamento de uma obrigação assumida por uma outra pessoa. E seria uma atitude impulsiva você se comprometer com a garantia de uma pessoa que você desconhece. Seria claro.
Por isso que ele fala, se te empenhaste ao estranho. O segundo verso, esse verso que nós acabamos de apresentar, introduz a situação insensata gerada pelo fiador descuidado. Qual é? Ele se compromete a pagar a dívida de alguém. E é interessante, alguém que ele desconhece. Tá? E é interessante porque isso se dava de modo formal quando o homem batia as mãos nas mãos de outro homem. Tá? Então ele diz assim, ficaste por fiador, teu companheiro se empenhaste estranho, estás enredado com o que diz os seus lábios, preso com as palavras da tua boca. É interessante que essas coisas aconteciam como se fosse um aperto de mão hoje em dia. Tá? E o livro de Provérbios ele vai desaprovar essa prática no caso de uma pessoa estranha. Está muito claro aqui. Se empenhar, e empenhar aqui no original seria bater palma. Seria bater palma, literalmente. Eu não sei como é que funcionava isso não, mas era como um aperto de mão, quando você vai fechar um negócio de boca e você aperta a mão, dizendo que o negócio está feito. O que o texto nos dá a entender é que o jovem se tornou fiador por um estranho, a ideia é essa, no lugar de seu próximo, que no momento não podia pagar a dívida. Então a situação seria essa, mais ou menos. Uma pessoa que ele desconhece, e aí tem o próximo dele, que é fiador dessa pessoa. Provavelmente ele deveria conhecer ou não, mas nós não temos essa indicação. E aí esse fiador não pode assumir, pede para ele, que é um amigo, que é um irmão, assume essa fiança para mim, que eu não vou poder, eu não posso ficar fiador com ele. Essa é a situação. Ele não conhece, não sei se por orgulho, sei lá, ou por ingenuidade, ou por qualquer outra coisa, ele aceita ficar nessa condição. E aí nós temos um comentarista, o nome dele é Fox, que ele argumenta, curiosamente, que um fiador não se torna dependente da boa vontade daquele que contrai a dívida, mas sim do credor. E não é o caso aqui. Ele se tornou dependente da pessoa que contraiu a dívida. Então provavelmente é esse realmente o caso. Mas se aquele que contrai a dívida não cumpre o compromisso com o credor, o fiador se vê obrigado a pagar essa dívida, perdendo até a capa, como diz o texto, que o protege do frio da noite. Lá em Provérbios capítulo 27, 13 vai dizer isso. Tome-se a roupa aquele que fica por fiador de outra, de estranho, e por penhor aquele que se obriga por mulher estranha. É interessante que na cultura deles, se você estava devendo alguma coisa, você dava a sua capa como garantia. E a capa era o último, vamos dizer assim, a última posse de uma pessoa, porque aquilo lhe garantia o calor no frio da noite. Então, quem pegou isso de penhor deveria devolver a pessoa à noite, a pessoa se cobria, se usava a sua capa, depois retornava a essa pessoa. Então a ideia aqui é que o futuro do fiador está dependendo da boa vontade do devedor de pagar sua dívida. Nós sabemos que muitas pessoas nessa situação se aproveitam, e não pagam as suas dívidas. Não pagam, deixam que o fiador assuma isso. É uma situação, e é isso que a Escritura vai dizer, perigosa. Parece que o fato aqui em questão é alguém assumir fiança sem devida condição para isso. E para piorar a situação desse jovem, assumir fiança sem estar preparado, e uma pessoa estranha, ou seja, uma pessoa que não é da família, uma pessoa que não é chegada, que não é um irmão em Cristo. E nós temos esse paralelo com a mulher estranha, que também não é a família. Percebam que essas advertências elas estão relacionadas tematicamente. Olha o que Matthew Henry vai dizer a respeito disso. Ele vai dizer o seguinte, e eu quero apresentar literalmente o que ele diz. É suficientemente perigoso que um homem fique como fiador de seu amigo, ainda que seja alguém em cujas circunstâncias ele esteja bem familiarizado.
e bem assegurado da sua suficiência. Entretanto, é ainda mais perigoso apertar as mãos de um estranho, tornar-se fiador de alguém que não se sabe ser honesto, ou mesmo capaz de cumprir os seus compromissos. É o que está em voga aqui no texto. No verso 2 ele diz assim: estás enredado com o que dizem os teus lábios, preso com as palavras de tua boca. E aqui nesse verso nós temos o discernimento das consequências de uma benevolência impulsiva ou descuidada daquele jovem. Tá? O texto vai dizer que ele caiu numa armadilha, isso é, ele está enredado, a palavra é essa mesmo, cair numa armadilha. Literalmente significava a ação de preparar uma armadilha para apanhar algum animal. Essa é a palavra que é usada aqui. Ele caiu numa cilada, isso. E é interessante porque a armadilha ele esconde o perigo mortal, a fim de pegar a sua vítima de surpresa e destruí-la antes que ele possa se livrar dela. Por isso que é uma armadilha, porque inicialmente não parece algo ruim. Se você não toma determinados cuidados, né? E às vezes até tomando determinados cuidados, é uma situação muito peculiar, essa situação de fiador. Percebam que a Escritura não está condenando necessariamente essa prática, mas ela está nos advertindo dos perigos, né, dessa prática. O sentido do texto vai nos mostrar que um acordo foi feito e que o jovem assume um compromisso junto ao devedor. Infere-se que esse acordo foi feito mediante um contrato oral e selado pelo ato de bater as mãos, ou seja, o aperto de mãos. Né? E aí você percebe que naquele tempo um acordo verbal tinha valor. Hoje nem um acordo escrito tem valor, né? Mas naquele tempo a palavra de um homem tinha valor. E agora ele estava preso, como o texto diz, por aquilo que ele disse, pelo seu compromisso. Ele se precipitou e caiu nas mãos de um desconhecido. E provavelmente ele não tem recursos necessários para concretizar o seu acordo. Ele colocou em jogo a sua segurança financeira e a segurança financeira da sua família. E do mesmo modo, e aí é poesia que existe por trás desse texto, né? Do mesmo modo como o fiador se colocou nas mãos de outro, agora ele deve se livrar dessas mãos. E o exemplo vai ser desses animais aí, tentando fugir das armadilhas. Verso 3: agora, pois, faz isto, meu filho, livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. E aqui a gente tem a conclusão lógica da situação do fiador insensato. O que ele tem que fazer? Ele tem que se livrar dessa situação embaraçosa. E esse verso ele vai representar a demonstração principal, né, dessa estrofe e o ensino do capítulo 6, versos de 1 a 5, que é: se livra dessa condição arriscada. A noção de sair imediatamente da esfera de uma aflição é bastante apropriada aqui com a imagem de ser pego em uma armadilha. Essa é a situação em que ele se encontra. Por isso que ele diz: caíste na mão do teu companheiro. E nós temos aqui a razão por trás do imperativo principal dessa sessão, de livrar. Você caiu na mão dele. E a comparação é com um animal apanhado em uma armadilha. É a mesma situação do fiador que se entregou na mão do seu próximo. Por quê? Porque no caso aqui, tornar-se fiador foi insensatez da parte dele. Por quê? Porque o fiador ele faz promessas referentes a um futuro que ele não pode controlar. Não está na mão dele. Aquele jovem se entregou ao devedor e esse devedor poderia lançá-lo sem misericórdia na mão do credor, se não pagasse a sua dívida. Por isso ele diz: vai, prostra-te, importuna
né? E essa expressão aí demonstra a tensão da situação, dando a ideia de uma ação enérgica da parte do filho para sair dessa situação. Ele precisa correr, vai logo. Há uma ação imediata. O jovem deveria, se possível, quando ele diz assim, prostra-te, se humilhar, e a ideia é essa, e perturbar o seu próximo por meio de pedidos insistentes, importunar, e a ideia está no sentido de gritar, aborrecer com insistência até ele ser atendido, ser insistente. E certo comentarista diz, do livro de Provérbios, que o fiador importunou o devedor até esse pagar a sua dívida. Porque o devedor não deveria ser capaz de resistir à importunação mais intensa, mais constante do seu fiador. E o mais provável é que ele deveria se livrar da responsabilidade antes de chegar a hora de pagar essa dívida. E é isso que o verso 4 vai dizer: não desçona os teus olhos, nem repusa as tuas pálpebras. Enfatiza aqui uma atitude urgente da parte dele, imediata, para se livrar dessa situação. Quer dizer, o fiador ingênuo se colocou na mão de um desconhecido, e agora ele precisa, de forma urgente, se livrar de uma promessa que ele fez precipitada. E ele deve fazer isso o mais rápido possível, até mesmo antes de vir a noite. Deve fazer tudo para cancelar esse compromisso, porque ele caiu numa grande armadilha. E a urgência de priorizar ao máximo a questão é ainda mais intensificada aqui nesse verso, com a questão do repouso. E nessa situação, o sono inoportuno, porque ele não deveria dar sono aos seus olhos, ao seu corpo, e descanso seriam inconvenientes até que ele conseguisse o que ele queria. Porque isso poderia provocar a sua falência econômica. E é interessante aqui, o paralelo que ele faz aqui, dessa falta de tranquilidade, dele cair numa situação como essa, por causa de uma atitude precipitada, ingênua da sua parte, que ele não deveria dar repouso a si mesmo, porque isso poderia provocar uma falência econômica, e é o mesmo caso preguiçoso. Ele não poderia dormir nem descansar até que tivesse feito tudo aquilo que era necessário para que a sua casa estivesse abastecida. Ou seja, Salomão está dizendo que ele não deveria dar descanso enquanto não se desfizesse dessa obrigação. E é no verso 5 que nós temos o sumário, o desenvolvimento, ainda mais dessa lição, de livrar-se com todas as forças dessa situação. Sua principal demonstração é repetida aqui. E aqui demonstra que é uma armadilha, uma situação bastante delicada e perigosa, porque ele está na mão de um estranho. E essa imagem dos animais aqui vai remeter ao comportamento desses animais. Por quê? Porque esses animais eles não poderiam ser criados. A gazela e esse tipo de ave aqui é uma ave chio-rei, eu acho que é chio-real, eu acho que é essa a ideia do canto dela, não sei. É uma ave específica, e a gazela é um animal específico, que eles não podem ser criados como animais domésticos. Eles são muito ariscos, e eles ficam apavorados quando estão em confinamento. É isso a ideia aqui, dessa gazela e dessa ave. E a ave é colocada aí para enfatizar a questão do livramento. E tanto uma quanto outra foram pegos em uma armadilha e dedicam, e é isso que esses animais fazem, toda a sua força, por causa dessas características que ele tem, para escapar da mão do caçador. Da mesma forma, o fiador deveria escapar pela agilidade e rapidez da armadilha na qual as suas palavras o prenderam. E aí ele diz assim: é por um aperto de mão que ele se lança numa armadilha, e agora ele tem que se livrar das mãos desse homem.
Matthew Henry, ele vai nos aconselhar a respeito dessa situação. E eu gostaria de citá-lo aqui literalmente. Diz assim: não devemos pensar que é ilícito, de maneira alguma, que nos tornemos fiadores de outra pessoa. Isso pode ser um ato de justiça ou caridade. Aquele que tem amigos pode ver razão nesta situação para se mostrar amistoso, e isto pode não representar imprudência. Paulo se comprometeu por Onésimo, em Filemão 19. Nós podemos ajudar nos negócios a um jovem que sabemos ser honesto e diligente e conseguir crédito, empenhando a nossa palavra por ele, e assim fazer-lhe uma grande gentileza, sem nenhum detrimento para nós. Mas ele também nos dá alguns conselhos em situações propícias à questão da fiança. Interessante. Ele diz assim: mantenha-se afastado de dívidas, tanto quanto possível, pois isso é uma sobrecarga que o enreda no mundo e colocando-o em perigo de cometer injustiça ou de sofrer uma. O fiador, ele, na realidade, ele não contrai dívidas por si, é uma outra pessoa que faz isso. Um homem jamais pode empenhar como garantia mais do que é capaz de pagar, ou está disposto a pagar, ou pode prejudicar, ou pode sem prejudicar sua família. Ele deve ter em mente que esse compromisso, como sua própria dívida, no caso, o devedor principal vir a falhar, é não se tornar um fiador acima de suas possibilidades. Terceira recomendação dele: se estivermos enredados insensatamente como fiadores, é uma medida necessária sair desse compromisso o mais rápido possível. O texto de Provérbios aqui, ele vai nos falar duas coisas principais. Não se torne fiador acima de suas possibilidades, e não seja fiador de um estranho. Repetindo a citação de Matthew, é suficientemente perigoso que um homem fique como fiador de seu amigo, ainda que seja alguém cujas circunstâncias ele esteja bem familiarizado e bem assegurado da sua suficiência. Entretanto, é ainda mais perigoso apertar as mãos de um estranho, tornar-se fiador de alguém que não se sabe se é honesto ou mesmo capaz de cumprir os seus compromissos. No âmbito da temática da 8ª palestra com esse apêndice, ou seja, do empobrecimento por causa de uma atitude errada ou impensada, nós temos aqui a questão do tema do fiador. A Escritura, eu acho que ficou claro, não está dizendo que você não pode ser fiador de uma pessoa, mas está dizendo que essa situação é uma situação delicada. E que você deve estar preparado para isso. E jamais ser fiador de alguém que você desconhece. Desconhece o caráter, desconhece a honestidade. Eu conheço várias histórias a respeito disso, que não deram muito certo. E às vezes você até está disposto, dependendo de quem seja, como nós vimos anteriormente ali, nas citações, de alguém que é uma pessoa amiga e que você está disposto a se prejudicar, ou seja, a perder determinado valor em detrimento dela. Geralmente a gente faz isso por filhos, ou por amigos muito chegados. Mas a ideia é não se tornar fiador acima de suas possibilidades e não ser fiador de uma pessoa que você desconhece. Mas é fulano, é amigo de fulano, e esse fulano é meu amigo. Foi o caso aqui. Isso é bastante complicado. Eu gostaria de contar um caso de uma pessoa que eu conheço. E ele era um fiador, esse fulano era fiador de um outro, e eles eram parentes chegados, irmãos em Cristo. E aconteceu de um se tornar fiador do outro, e esse
perdeu seu emprego. Ele ficou desempregado por um bom tempo. E o negócio lá venceu. E ele tentou, de todos os modos, pagar a dívida. Porque não queria que o seu amigo e parente pagasse. E tentou, não conseguiu. Só que os juros comeu em cima daquele valor. E quando o fiador ficou sabendo, porque ele não tinha recurso para pagar, o valor estava acima das suas possibilidades, ele teve que se desfazer de algumas coisas no momento que ele não estava pensando em fazer. E ele, conversando comigo, ele disse assim: por que ele não me falou isso? Eu tinha pagado isso no início. Por que ele não falou para mim: fulano, olha, eu estou assim, estou desempregado? Ele sabia que ele estava desempregado, mas não sabia. Ele está pensando aqui, né? Eu estou desempregado e tal, olha, a dívida bateu, eu não estou conseguindo pagar. O fiador é para isso, mas ele ficou envergonhado, deixou a dívida rolar. E aí quando ele viu que eu não dava mais, a coisa já estava... O que aconteceu nessa situação? Esse devedor se afastou do seu amigo e parente. Houve um afastamento. Ele se envergonhou, ficou envergonhado e tal, e se afastou. E eles eram muito chegados. O final da história é que ele voltou a trabalhar, conseguiu um emprego e tal, e pagou a sua dívida. Mas eu gostaria de... Eu trouxe essa história para mostrar a dificuldade que é... A circunstância delicada que é se tornar fiador de alguém, como a Escritura diz. Por quê? Porque até no caso de uma pessoa que é uma pessoa honesta, que é uma pessoa digna, que é um irmão próximo, uma situação dessa, como aconteceu com esses irmãos. E essas coisas poderiam ter sido evitadas, se tivesse uma conversa, e principalmente da parte daquele devedor e também da parte do fiador estar preparado até para coisas piores. Então essas coisas são coisas que acontecem e que nós precisamos estar atentos a essas situações para não cairmos em cilada. Só que a história não para aí. Abre Hebreus capítulo 7, verso 22. Olha o que a palavra de Deus diz. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador, superior à aliança. Cristo é a imagem do fiador aqui. Por quê? Porque ele paga uma dívida que não é dele. Ele paga uma dívida que nós alcançamos. E ele perde muita coisa por isso. Ele abandona a sua glória temporariamente. Abandona, ou seja, abandonar não é que ele deixou de ser Deus, mas ele deixa de executar determinadas coisas como homem. Ele abandona seu estado glorificado e se torna carne. A sua humilhação e a sua vida torna-se uma vida onde a maldição de Deus está presente, apesar de ele ser o bendito do Senhor. Porque sobre ele recai a pobreza do seu nascimento, seus pais eram pobres. Ele é um homem chamado de dores. Provavelmente foi um homem que trabalhava muito, não que depois ele não trabalhasse, mas que mostrava a sua lida do dia a dia, porque as pessoas olhavam para ele e diziam que ele tinha uma idade que ele não tinha. Então provavelmente foi um homem sofrido, sofreu toda a sua vida, perseguição, a traição até mesmo dos seus discípulos,
e perde a sua vida nesse mundo para que nós pudéssemos ter vida eterna. Ele é o nosso caminho. Ele abriu mão de tudo por causa dos seus filhos, por causa de nós. Para ser a garantia da nossa salvação nele. O que dizer disso? Nós devemos demonstrar graça, misericórdia na vida dos nossos irmãos em Cristo. E o que o texto vai nos dizer a partir do próprio exemplo de Cristo, como a própria Escritura diz, nós não devemos nos furtar e ajudar aqueles que necessitam, mas nós precisamos estar preparados para isso. Não é sábio da nossa parte ser garantia de alguém quando nós não temos garantia. E você mesmo pode fazer isso. Se for uma atitude pensada, por alguém que você ama, pagar as consequências do não pagamento da dívida, aquele que você está confiando. Toda a Escritura remete para Cristo. E não há como nós não nos lembrarmos daquilo que Deus fez por nós. Pagando o preço do pecado sobre si, assumindo a nossa dívida, para que pudéssemos nos tornar livres diante do Senhor. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pelo ensinamento da Tua Palavra, que promete que vai nos mostrar, ó Pai, questões práticas do nosso dia a dia. Ele vai fazer com que a Palavra de Deus seja aplicada, Senhor, nos nossos corações, nas nossas relações, ó Pai, diárias, Senhor Deus. E que o Senhor esteja no caso aqui, nos dando sabedoria, Senhor Deus, e graça, Pai. Nos preparando, como o apóstolo Paulo diz, que nós devemos trabalhar para socorrer os necessitados, não somente para enriquecer para nós mesmos, mas para sermos bênção na vida dos nossos irmãos, ó Pai. Nossos bens devem servir, ó Pai, a outros, ó Senhor. E como eu posso dizer isso, porque em toda a minha vida fui alvo, Senhor Deus, da graça de Deus através de irmãos que expuseram os seus bens, ó Pai, em favor de mim e da minha família, Senhor. E como isso foi bênção, Pai, na nossa vida e com certeza na vida desses irmãos. E que o Senhor esteja levantando, Senhor Deus, você e da sua igreja, homens assim, que tenham um coração, Senhor Deus, do Senhor, ó Pai. Que o Senhor também esteja nos dando sabedoria, conforme o texto sagrado, para não nos metermos em determinadas coisas, sejam elas quais sejam, Pai, acima das nossas condições e possibilidades, porque isso vai trazer desgraça, isso vai trazer, Senhor Deus, destruição, isso vai trazer, Pai, fracasso, Senhor Deus, financeiro, para as nossas vidas, para a vida das nossas famílias. Que o Senhor esteja nos dando sabedoria, Senhor Deus, nas nossas decisões, nos nossos negócios, Senhor Deus, aquilo que nós fazemos, ó Pai, em prol do sustento da nossa casa. Que o Senhor esteja nos sustentando também. É o que nós pedimos, em nome de Jesus.